Boa tarde. Hoje são 16 de junho de 2018, sábado, 16 horas e 44 minutos. A Associação Pessoa Jurídica de Direito Privado, chamada CRT, que iniciou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ela foi criada pelo pessoal das cooperativas, que eu não preciso explicar para quem tem muitos anos na profissão de taxista no Brasil, que tipo de pessoas são os taxistas auxiliares e titulares que estão há muitos anos nas cooperativas. Eu não preciso explicar isso. Para os novos até, eles podem estudar, perguntar aos mais antigos e até me ligar ou procurar algum membro da Ordem dos Taxistas do Brasil para explicar isso, sobre o pessoal das cooperativas que estão espalhados por todo o país, principalmente nas capitais. Então, quem criou a Associação de Taxistas com o nome fantasia de CRT foi o Severino, taxista titular do Rio de Janeiro, que é presidente também da Coparioca, uma cooperativa de taxistas da cidade do Rio de Janeiro. Por que o Severino e os outros das cooperativas de taxistas do Rio de Janeiro criaram a associação de taxistas chamada CRT? Porque viram a mobilização da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, quando o Severino da Coparioca, o André do Táxi, o americano, o Edmilson Sarlo, o americano, presidente da Guaracop, e outros, foram a Brasília, lá no Congresso Nacional, por diversas vezes, na tramitação do projeto de lei federal de legalização da profissão de taxista, para que essa profissão se tornasse a existência de direito. Eles, em 2009, 2010, 2011, na tramitação do projeto no Congresso Nacional, eles viram a nossa atuação de oposição ao projeto de lei e também à lei federal que foi sancionada pela Dilma, onde estabeleceu 9 artigos da profissão, onde eles, o Edmilson Sarlo americano, o presidente da Coparioca e André do Táxi e outros de várias partes do Brasil, também das cooperativas, do grupo, esse pessoal que quem é da antiga sabe. Esse pessoal aceitou a Lei Federal 12.468 de 2011, sancionada pela Dilma, a ficar do jeito que está em vigor hoje. Eles estiveram lá no Congresso Nacional e não fizeram nenhuma oposição. Somente nós, da Ordem dos Taxistas do Brasil, nos posicionamos contra o projeto de lei federal que estava tramitando, que resultou na lei federal. Esses taxistas que eu citei e outros da mesma natureza, de trabalhadores que exercem a profissão de taxista, que a maioria são das diretorias das cooperativas e dos sindicatos de todo o país, eles aceitaram. Eles aceitaram por motivos escusos, que nós, todos da antiga, sabemos. Então, eles viram a nossa mobilização nas redes sociais e eles, 2 ou 3 anos depois, em 2012 ou 2013, eles criaram
a pessoa jurídica de direito privado, uma associação de taxistas chamada CRT, acreditando numa ideia equivocada de que a lei federal 12.468 permitia que esses, criassem uma associação que pudesse, com o nome de CRT, tivesse as condições para criar, em alguns estados do Brasil, um CRT, porque quando foi criado a Ordem dos Taxistas do Brasil, a existência de fato, eles acreditavam, de uma forma equivocada, que a OTB tinha objetivos de assumir o poder na profissão de taxista nos estados. E eles quebraram a cara, porque eles, além de serem pessoas antiéticas, imorais e principalmente eles não detêm conhecimentos, eles correram, vamos dizer, na frente, com apoio principalmente das cooperativas, e eles próprios querendo ir na frente, e espalharam essa ideia de que, criando uma associação com o nome de Conselho Regional dos Taxistas, poderiam ser transformados em uma autarquia pública federal. E, pelo fato deles não conhecerem o direito brasileiro e nem o processo de criação dos conselhos regionais e federal como pessoa jurídica de direito público, eles quebraram a cara, porque eles jamais serão transformados em autarquias públicas federais e jamais serão transformados em conselhos, porque conselho de uma profissão, o Conselho Federal, ele é criado por projeto de lei federal, por algum membro do Congresso Nacional ou por iniciativa popular. Isso tudo aconteceu por uma conjunção do artigo 9 da lei federal que legalizou a profissão de taxista e pelo fato da iniciativa que a Ordem dos Taxistas do Brasil questionou o projeto de lei federal que legalizou a profissão de taxista, da lei 12.468, que naquela época nós fomos os autores da ideia original de que não deveria se criar a profissão de direito com aquela lei federal sem a iniciativa já de começar dali o projeto de lei federal com os conselhos. E eles defenderam manter na profissão de taxista o sistema mercantil escravocrata. E agora, o que eles fizeram? Eles participaram, os mesmos que estiveram lá em 2009, 2010, 2011, eles também estiveram no Congresso Nacional de novo em Brasília, diversas vezes, para defender o PL da traição do golpe na profissão, que é o 5587 e o PLC 28. Então, essa é a história do CRT, que eles ficam enganando as pessoas e dizendo que essa associação será transformada em autarquia pública federal. Isso é mentira. Eu falo em qualquer lugar para eles que isso é uma farsa. O Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, com os respectivos regionais, não são criados em botecos, em padarias ou em reuniões secretas, não. O Conselho Federal tem que ser criado por projeto de lei federal, por iniciativa popular, como é o projeto original e idealizado pela Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, e eles estão tentando, como sempre, ficar na frente da profissão de taxista, dominando em seus escritórios luxuosos, confortáveis, os seus prolabores. Então, eu peço a gentileza que, democraticamente, a gente divulgue isso, para que a gente não permita novamente que essas pessoas que sempre prejudicaram a profissão de taxista, sempre tiveram interesses nos negócios da profissão e nunca na profissão de taxista, não continuem à frente
conduzindo a profissão de taxista. Então eu peço a vocês que divulguem isso para que as pessoas adquiram conhecimento, para que não permitam essas pessoas continuem a estarem à frente da profissão de taxista no Brasil. Eu sou Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas.